Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei ao certo que horas você vai ver esse vídeo, mas aqui quem está falando é Cristiano Pedreira. Eu sou um dos assessores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a minha meta hoje aqui é falar com vocês, é tratar com vocês sobre a elaboração de uma sentença revisional de contrato bancário. Bom, além desse vídeo, a gente vai fazer diversos outros, tá? Para tentar auxiliar vocês a como nos auxiliarem, a como entenderem e a como fazerem as minutas das diversas decisões, dos diversos despachos, assim como de algumas sentenças, tá bom? Pessoal, a gente separou aqui, eu separei aqui uma sentença revisional de contrato bancário, né? E há necessidade de eu mostrar para vocês como é que a gente elabora essa sentença. Tá legal? Bom, eu quero logo dizer para vocês uma coisa que eu acho que é super importante para cada estagiário, para cada estagiária, para cada um que está me ouvindo. Pessoal, a gente precisa hoje pensar, né, em formas de nos organizarmos cada vez melhor. E uma das formas que eu encontrei quando eu comecei a trabalhar na assessoria é manter um conjunto de arquivos, né, organizados, onde a gente possa estar sempre acessando. Não sei, vocês podem, a plataforma que eu uso para isso, tá, é o Google Drive. Existem outras plataformas, mas aqui eu uso, aqui eu me adaptei melhor para usar, tá, é o Google Drive. Então, eu tenho uma conta, pessoal, exclusiva, tá vendo? Onde eu guardo todos os meus assuntos, tá? Da minha vida profissional, do exercício da minha atividade enquanto assessor aqui na 16ª Vara de Relações de Consumo. Eu recomendo a cada um e cada uma que faça o mesmo, tá? Então, a primeira atividade logo que eu recomendo a vocês é de vocês abrirem aí uma plataforma, um e-mail, onde vocês vão colocar todas as suas decisões, todas as suas minutas, tá? Todos os seus processos, todos os livros, né? Eu acabei não mostrando aqui, mas eu, né, nessa plataforma, eu também tenho alguns livros, né, em PDF, tem alguns estudos de caso que eu gosto de fazer, o backup, né, de algumas coisas que eu tinha em outros computadores, eu passei tudo para cá, né, para justamente ficar mais fácil, para que eu pudesse trabalhar melhor com vocês. Tá legal, pessoal? Bom, vamos aqui então começar sem mais demoras. Eu peguei, como eu disse a vocês, uma sentença revisional para a gente fazer aqui. Nessa sentença, a senhora Soraya dos Santos Nascimento, ela ajuizou uma ação revisional em face do Banco Pan. Bem, eu quero falar com vocês sobre o primeiro passo. O que é que a gente deve fazer em primeiro lugar quando a gente está pensando em uma ação revisional? Pessoal, é muito comum você começar a ler o processo de frente para trás, da inicial para o fim. Mas quando a gente está pensando em uma sentença, a gente deve começar a ler o processo de trás para frente, do último despacho, tá, pessoal? Então, eu sempre vou aqui, né, essa sentença, tá, ela está alocada para mim, né, ela está aqui concluso para julgamento, tá certo? Mas eu sempre vou observar, né, quais foram os últimos despachos, qual foi o último despacho que essa sentença teve aqui. Tem um despacho aqui, ó. Então, que despacho é esse? Pronto, esse é um despacho de especificação de provas, tá certo? A parte aqui, um despacho de especificação de provas, uma das partes, nesse caso, a parte autora pede, ela afirma que não possui proposta de transação, entende ser desnecessária a realização de audiência de conciliação e entende que a marcação de audiência de conciliação somente irá retardar o procedimento do feito. Tá certo? E aí, pessoal, informa, né? Aquilo que é importante, informa também que não possui provas a produzir, requerendo por tal motivo o julgamento antecipado da lide. Tá legal? Quando a gente está observando aqui, pessoal, o processo, a gente vê também que o banco acionado, ele deixou de se manifestar. Então, se ele deixou de se manifestar,
presume-se que ele não tenha outras provas a produzir. E, consequentemente, a gente pode chegar à conclusão de que, neste caso daqui, em face da não manifestação do banco acionado e em face da parte autora ter requerido o julgamento antecipado da lide, mas esse processo se encontra pronto, se encontra organizado para que a gente faça a sentença, correto? Bom, eu vou começar então para a gente fazer aqui a nossa sentença. O que é que a gente vai precisar fazer para a gente continuar fazendo aqui a nossa sentença, certo, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou então começar, pessoal, para ler aqui, para saber. Então, o primeiro passo para a gente elaborar essa sentença é verificar o último despacho e conferir se o processo se encontra concluso para julgamento. E se naquela petição que a parte se manifesta pela especificação de provas, a parte pede a produção de uma prova testemunhal, se ela pede a produção da prova pericial. No caso, a gente vai ter que decidir, a gente vai ter que proferir um despacho, né, anunciando o julgamento antecipado da lide. Tá certo, pessoal? Por quê? Para que depois não seja arguída a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou ainda continuar verificando se o processo está pronto para conclusão. Porque, veja, nós temos aqui a réplica. A réplica, pessoal, ela é uma manifestação da defesa. Nesse caso daqui, a réplica ela está se manifestando sobre as preliminares. A chamada impugnação à gratuidade, sobre a inépcia da inicial e trata do mérito. Pessoal, por que eu tenho que observar a réplica? Olha, é muito importante que a gente observe na réplica, porque a réplica, às vezes, ela pode trazer alguma impugnação formal à contestação. Ela pode falar, por exemplo, de que os atos constitutivos do banco acionado, da empresa acionada, não são regulares e por isso pedir alguma diligência. Ela pode apresentar alguma impugnação a um outro documento que foi ajuntado pela parte. Então, pessoal, a gente também tem que dar uma olhada aqui nessa réplica para saber se a réplica veicula alguma pretensão sobre a qual a parte contrária, o banco, o acionado, não se manifestou. Tá certo, pessoal? Então, como segunda etapa, verificar se a réplica veicula alguma pretensão sobre a qual há necessidade de manifestação do acionado. Bom. Dito isso, réplica. Pessoal, tem um ato ordinatório aqui, não é? Esse ato ordinatório é um ato praticado pelo cartório, não se trata de uma decisão, é apenas um ato que impulsiona o andamento do feito, tá? E ele é elaborado após a apresentação da contestação. A contestação pela acionada, eu vou dar uma lida rápida aqui, tá, pessoal? É só para a gente saber. Se, por exemplo, mesmo, não houve aqui na contestação a apresentação de algum pedido contraposto, melhor, de reconvenção, né, pessoal? Se estamos falando do procedimento comum, se trata de reconvenção. Então, houve aqui manifestação de impugnação, inobservância do artigo 330, parágrafo 2º, que diz respeito à inépcia da inicial, né? Dos fatos e fundamentos que importam na improcedência da ação, então a parte está tratando aqui do mérito, tá? O suposto, validade do suposto contrato de adesão. Pessoal, observem que antes da gente elaborar uma sentença, a gente está fazendo uma leitura rápida para a gente saber quais são os pontos, né? Que as partes estão alegando. Vamos ver se o processo se encontra formalmente pronto para a gente poder utilizar. Está falando taxa média, publicada pelo Bacen, legalidade define a legalidade da captação dos juros, tá? Repetição de indébito, impossibilidade de inversão, honorários para questionamento e tal, enfim, pede pela improcedência da ação. Observe que na contestação não veicula pedido contraposto. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai aqui embaixo, né? A gente vai, enfim, proceder à leitura da inicial. Bom, tratando-se de ação revisional, pessoal, eu elaboro um relatório
um pouco mais sucinto do que os demais. E isso, pessoal, não está errado, tá? Por quê? Porque, na verdade, toda a matéria da ação revisional, toda a ação da matéria revisional de contrato bancário, ela diz respeito às questões jurídicas, sobre as quais nós já temos conhecimento. Né? Então, não precisa porque a gente está aqui falando muito sobre... Não, a questão, ela nos permite elaborar um relatório um pouco mais sucinto, né? Então, a dona Sônia, ela veicula ação revisional contra o banco, Arthur afirmou, empréstimo consignado. Muito importante, pessoal, isso aqui, tá? Isso aqui vai integrar ali, o conteúdo do nosso relatório, as parcelas são diretamente cobradas na fonte, os juros remuneratórios. E aí eu vou procurar, né, pessoal, qual é o fundamento da pretensão? A abusividade dos juros porque estão acima da média de mercado. Parece que é isso aqui. A exposição, observar a média, aqui, ó. Sem observar a média, trazer insegurança aos consumidores, liberdade, versão. Pronto. Pessoal, vou começar aqui a meter mão para a gente fazer o relatório. Para a gente fazer o relatório, eu vou de novo começar vocês. Eu gosto muito, eu abro aqui minha planilha no G-Drive. Tá, pessoal? Estou fazendo aqui de forma muito solta, mas existem ali pastas onde eu coloco, eu paro no final de semana para dar uma organizada, tá certo? Então, vistos, etc. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa fonte para que vocês possam também acompanhar aqui melhor. Acho que agora sim. Agora ficou perfeito. Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Soraya Santos Nascimento, Soraya Santos Nascimento, em face do Banco do Brasil S.A., alegando, em síntese, a abusividade da taxa de juros contratada, tendo em conta ser superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Tá, pessoal? Então, basicamente, tá, pessoal? É isso que a gente tem aqui. Poxa, aquela inicial toda você reduziu a isso? Deixa eu explicar de novo para vocês, ó. Se trata de uma ação revisional. Na ação revisional, as questões são interligadas ao direito. Por ser o direito conhecido por nós, e em especial com as regras de contrato bancário, já terem sido quase todas elas objeto de recursos especiais repetitivos, a gente não precisa aqui estar falando muito sobre explicando muito nesse relatório. Mas tem uma questão, pessoal, super importante aqui. E geralmente, quando a gente está falando de ação revisional, eu gosto de copiar o pedido que foi formulado pela parte. Pessoal, vamos aqui porque a gente precisa entender uma coisa, tá? Que é super importante quando a gente está falando sobre o processo. Tá, pessoal? É muito importante que a gente tenha a noção aqui exata de qual é o nosso trabalho. Qual é o trabalho de quem está julgando? O trabalho de quem está julgando é decidir, mas a gente decide de acordo com o objeto do pedido. Então, a gente não pode julgar por conta de pedidos que não foram formulados, pedidos abaixo daquilo que foram formulados, ou pedidos fora daquilo que a gente julgou, fora dos pedidos. Então, eu tenho a maior preocupação de que quando eu estou fazendo um processo,
eu geralmente vou lá e copio, sem o menor pudor, tá? Eu vou lá, a ferramenta, uso aqui, ó, meus amigos, copiar, e vou lá fazendo a minha parte final. Diante do exposto, a parte altura requer que sejam declarados abusivos, os juros rematórios no contrato tal, alegando incídios, sendo nula porque superior à média de mercado, segundo eles abusados pelo Bacen, tá? Vamos cá ainda. Que seja determinado que recalcule aplicando essa taxa anual e, consequentemente, adere os valores tal. Seja assim como seja determinada a instituição financeira que recalcule os juros do contrato, desde o início, aplicando qual seja tal, ao ano, e, consequentemente, deve valores de contrato da demandante. E, caso apurados os valores, caso sejam apurados, de maneira simples. E, caso sejam apurados os valores para usar maior, e caso de maneira simples. Tá? Pessoal, uma coisa também que é super importante, tá? Diz respeito aqui a formatação, né, das nossas sentenças. Pessoal, é importante que todas as nossas sentenças, todos os nossos despachos, todas as nossas decisões, elas tenham uma mesma formatação, tá? Isso dá a ideia de unidade de que a gente tem. Então, para quem ainda não sabe, quem tem dúvida, olha, pessoal, vai aqui, justificado, 13, time newsroom, formatar texto, formatar espaçamento, simples, adicionar parágrafo antes, tá certo? E vai aqui, ó, e dá um desconto de 3, tá certo? Bom, meus amigos, é importante uma coisa que sempre que a gente faz alguma coisa, sempre que a gente vai fazer um relatório, é importante que a gente releia enquanto a gente está fazendo o relatório. Eu mesmo já achei uma coisa aqui que faltou, uma coisa que eu disse a vocês ali atrás, que era super importante, que eu deveria ter mencionado e não coloquei aqui. Trata-se de ação revisional, ajuizada por Soraya, em face do Banco do Brasil, alegando, em síntese, meus amigos, a parte mais importante, que firmou um contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, né? Que firmou um contrato de empréstimo, ocorre que a taxa de juros remuneratória contratada é abusiva, tendo em conta superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Veja como, pessoal, fica melhor, né? Quem vai poder pegar aí já vai dar uma olhada melhor, tá? Diante do exposto, a parte autora requer sendo declarados os abusivos de remuneração pactuados, sendo nula a cláusula que o estipulou, porque superior à média de mercado, segundo o índice publicados pelo Banco Central, assim como seja determinada a instituição financeira que recalcule os juros do contrato desde o início, aplicando o percentual anual estabelecido pelo Bacen, qual seja 16,59%, e, consequentemente, adequa os valores descontados mensalmente dos proventos do demandante, e, caso sejam apurados valores pagos a maior pela acionante no momento em que for revisados os contratos, requer que a diferença, a maior, seja devolvida de maneira simples. Juntou documentos. Juntou documentos, carreou documentos, abunou documentos, apostou documentos. Tudo isso aí, meus amigos, tem o mesmo significado aqui para nós, tá certo? Para quem ainda não sabe, o PJE agora, né, ele tem esse desenho aqui, tá certo? Do lado do documento, como se fosse, é para você colocar o e copiar o ID, certo? Eu vou copiar um aqui, né? 2241, 2245, 2250, né? Eu não vou ficar toda hora lá, né? Pegando, já vou aqui me ajustando. 53, 55, 57,
53, 55, 57 e o final dali me parece que é o 0,60. Pronto, pessoal. Então, essa é a primeira parte, tá, de como eu preparei aqui. Vamos fazer esse relatório junto aqui. Para não ficar muito curto, eu estou encerrando aqui para você ir lá tomar um café, escrever aí embaixo o seu comentário, o que é que faltou, o que é que você precisa, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal.